Quando eles entram em frenesi alimentar, não param nas pessoas, mas comem até parte do barco também. Adicionamos um nome à lista dos grandes cães lendários, o herói de uma história real. É absolutamente assustador quando você vê essa coisa. Ela simplesmente surge da água. Era de uma cor meio acinzentada, mas era absolutamente assustador. Como um cachorro de família conseguiu escapar da morte após o ataque de uma cobra? E o que vive debaixo das cataratas de Ovik, na África do Sul? Animal X revela o bizarro mundo dos mistérios animais. Primeiro, para a Indonésia, lar de enormes crocodilos devoradores de homens que desafiam as leis da natureza. Entre no Mundo Perdido, uma terra onde bestas pré-históricas gigantes caçam aldeões inocentes, perseguindo-os enquanto realizam suas tarefas diárias. Este é Irian Jaya, no Sudeste Asiático, onde crocodilos assassinos com mais de 9 metros de comprimento foram responsabilizados pela morte de mais de 50 homens, mulheres e crianças. Um crocodilo grande assim pode engolir um ser humano inteiro. Eu já vi fotografias. Crocodilos que foram abertos com pessoas inteiras deitadas no estômago. Também já vi fotos de estômagos de crocodilos desse tamanho, com 2 motores de polpa lá dentro também. Então, quando eles entram em frenesi alimentar, não param nas pessoas, mas comem até parte do barco também. O Animal X organizou uma expedição para a terra que o tempo esqueceu para investigar os relatos incríveis de crocodilos ferozes. Nossa jornada nos levou para o fundo da inóspita selva Asma, no sul de Irian Jaya, onde descobrimos uma cultura rica e supersticiosa, baseada em espíritos, mitos e lendas. Aqui, a caça de cabeças e o canibalismo fazem parte da vida tribal há séculos. Rituais elaborados antecedem o assassinato, a decapitação e o consumo de membros de vilarejos rivais, considerados vinganças locais. Os Asma acreditam que tudo tem um espírito, desde árvores e pedras até animais. Essas regiões sombrias e misteriosas também abrigam morcegos voadores e o maior lagarto do mundo, o dragão de Komodo. Só a saliva dele já é suficiente para matar. Mas, de longe, o mais temido de todos é o crocodilo assassino. E como um animal poderoso, os moradores acreditam que ele possui uma força espiritual muito forte. E eles explicariam o fato de alguém ter sido devorado por um crocodilo dizendo que é a vontade dos deuses. A pessoa fez algo errado, então é justo e correto. Ela é devorada por um crocodilo. É tudo o que restou de um assassino. Crocodilo que dizem ter devorado até 20 pessoas. Esses enormes buracos já abrigaram dentes de 20 centímetros de comprimento. Dizem que nem mesmo um rifle de alto calibre conseguiu matar o animal. O crânio do crocodilo está orgulhosamente exposto em um museu em Asma. O curador conta como, por acaso, uma criança disparou uma flecha direto no olho dele. O crocodilo, sentindo uma dor imensa, fugiu para a terra firme. Os moradores locais acabaram matando-o com flechas e lanças, acreditando que ao tirar sua vida, herdariam uma poderosa força espiritual. Quem já viu o crocodilo assassino de Irian Jaya em ação diz que eles se movem como um raio. Testemunhas descrevem como esses animais já perseguiram pessoas em suas canoas, mordendo os pequenos barcos ou virando-os. Ninguém sabe exatamente por que eles são tão ferozes. Alguns acreditam que é só uma questão do crocodilo estar com fome e procurar a fonte de alimento mais fácil.
A palavra asma significa árvore ou madeira, e muitos aqui são escultores que produzem algumas das esculturas mais impressionantes e poderosas do mundo primitivo. O Animal X conversou com ele sobre suas experiências com os crocodilos assassinos. Este homem conta como 4 pessoas, incluindo sua cunhada, foram levadas de uma aldeia próxima. Ele diz que os crocodilos eram tão grandes e os ataques aconteceram tão rápido que ninguém teve chance de se defender ou escapar. Foi em 1961 que esta terra de artistas e caçadores de cabeças virou manchete com o desaparecimento do filho do riquíssimo governador de Nova York, Nelson Rockefeller. Michael Rockefeller desapareceu enquanto estava em uma missão pessoal para coletar esculturas de madeira asma. Em um dia fatídico de novembro, ele e um companheiro holandês se viram à deriva, afastando-se da costa em um barco afundando. Seu colega escolheu ficar no barco, mas Rockefeller estava confiante de que conseguiria voltar. Seu amigo observou o jovem de 23 anos nadando para longe. Por fim, ele perdeu Rockefeller de vista, e o nova-iorquino nunca mais foi visto. O holandês foi finalmente resgatado, mas não conseguiu esclarecer o que aconteceu com Rockefeller. As teorias variam. Alguns acreditam que ele foi levado por caçadores de cabeças, mas outros culpam o assassino pré-histórico de Irian Jaya, o assassino Croc, que pode ter levado o corpo de Rockefeller para bem abaixo da superfície. A forma como o crocodilo se alimenta, basicamente, é mordendo. E então, se for uma presa grande, se for um ser humano, por exemplo, ou um búfalo, ele arrasta o animal para dentro da água. Se não for se alimentar imediatamente, ele leva o animal para o fundo e o prende nas raízes do mangue. E o deixa lá até começar a decompor, o que facilita para despedaçar depois. Mas, de qualquer forma, o crocodilo vai morder e então usar o corpo e o rabo para começar a girar. Assim, ele torce, arranca pedaços da comida girando na água. Viver em um dos maiores manguezais do mundo significa que há pouca chance de escapar dos crocodilos. Hoje em dia, os asma raramente caçam eles. Eles acreditam que fazer isso desequilibraria o mundo espiritual dos animais. Então, por enquanto, esses predadores gigantes estão livres para rondar as águas de Irian Jaya, espreitando os moradores e matando à vontade. Assassinos no reino animal vêm de todas as formas e tamanhos. No terreno arbustivo da Austrália, é fácil não perceber aqueles que são longos, finos e rastejam pelo chão. Mas aqui está a história de um cão perspicaz que percebeu o perigo, agiu para salvar uma vida, embora quase tenha perdido a dele. Você confiaria neste cachorro para salvar a vida de uma criança? Bem, o Silk Terrier provavelmente não seria a sua primeira escolha. Mas a coragem de Faisal e seu instinto para o perigo vão muito além do normal. E isso lhe rendeu a mais alta honraria australiana para a bravura animal, a Cruz Púrpura. O Animal X viajou até a casa de Faisal, em Tarei, na costa de New South Wales, para reviver seu quase fatal sofrimento. Numa tarde como esta, Faisal estava trabalhando duro cuidando de sua pessoa favorita, a Raquel Sky, de 11 anos. Ele também deveria estar de férias, mas para o Fiso, o dever é um trabalho de 24 horas. Hoje, Fiso vai precisar de toda a sua coragem porque, em algum lugar na grama, há um visitante indesejado. Uma das cobras mais venenosas do mundo, a Eastern Brown. A cobra Eastern Brown pode matar uma criança com uma única mordida. Ela é extremamente perigosa e muito agressiva se encurralada, atacando rápida e repetidamente. A gente estava fazendo ninhos na grama alta onde o vovô tinha acabado de cortar, e ele fez um montão com ela.
A gente acabou vendo a cobra. Faisal imediatamente percebeu o perigo e se jogou entre Raquel e a cobra. Era para não ter a menor chance, um animalzinho de estimação contra um dos répteis mais evoluídos da Austrália, com veneno suficiente para matar um cavalo. Mas, numa batalha furiosa, Faisal não desistia de jeito nenhum. A cobra também não arredava o pé. Seria uma luta até a morte. Parecia que ele estava tentando rasgá-la ao meio. Fiso conseguiu dar uma mordida fatal no final. A cobra estava morta. Mas a cobra já tinha atacado várias vezes, injetando veneno mortal no cachorrinho. Fiso venceu a batalha, mas estava morrendo. O veneno começava a fazer efeito, inundando seu corpinho com uma velocidade paralisante. O veneno age de maneiras diferentes em diferentes partes do corpo. O mais comum geralmente é o veneno neurotóxico, que ataca a transmissão dos impulsos nervosos, o que muitas vezes leva à falência respiratória ou cardíaca. Mas também existem outros tipos de veneno, que atacam, por exemplo, os músculos. Faisal foi levado às pressas para o veterinário, a 15 minutos dali. Cada segundo o deixava mais perto de um coma fatal. A cena era de confusão. A família inteira estava lá. As crianças choravam. Faisal estava completamente desfalecido. Suas gengivas estavam quase roxas e ele tinha dificuldade para respirar. Incrivelmente, Faisal estava lutando contra o veneno, um adversário muito mais difícil do que a cobra, mas ele tinha um aliado. A Austrália é um dos melhores produtores mundiais de antiveneno para picada de cobra. No Australian Reptile Park, em Sydney, cobras em cativeiro são regularmente ordenhadas para a extração do veneno. Isso serve de base para um antídoto. Felizmente, neste caso, conseguimos identificar a cobra porque Faisal a trouxe consigo e ela já estava morta. Era uma cobra marrom e começamos o tratamento rapidamente. Cobra marrom. Antiveneno após pré-tratamento desnecessário para prevenir reações alérgicas. E outros tratamentos de suporte, que geralmente incluem fluidos intravenosos rápidos para tentar manter a circulação funcionando. Faisal passou a noite em suporte de vida e os 3 dias seguintes na UTI. Foi por um triz, mas não existe gente mais resistente do que esse pequeno guerreiro e, incrivelmente, ele sobreviveu. Enquanto Faisal se recuperava, a notícia de sua bravura chegou a Arspska. 6 meses depois, em uma cerimônia especial no Parlamento Estadual, Faisal conheceu o Premier Bob Carr e recebeu a Cruz Púrpura. Adicionamos o nome à lista dos grandes cães lendários, o herói de uma história real. Hoje, Faisal faz exatamente o que mais gosta e fica deitado à toa. Mas por trás desse exterior calmo de cachorro bate o coração de um leão. Assim como existem mistérios envolvendo animais da vida real, há também histórias de criaturas construídas em torno de mitos e lendas. Depois do intervalo, Animal X investiga o Nhamba da África do Sul. De repente, eles acham que algo rompeu a água e eu simplesmente não pude acreditar no que vi. Na verdade, fez a água ondular. É incrível. Esse é um animal lindo. Bem-vindo de volta ao Animal X. Na Escócia, eles têm o monstro do Lago Ness. Na África do Sul, é o Nkanamba, uma criatura lendária que dizem viver em algum lugar sob as cataratas de Ovid. É um cenário perfeito para uma criatura de outro mundo, já que há mais nesse lugar do que aparenta. As misteriosas cataratas de Ovid, na África do Sul, são as cachoeiras mais fotografadas do país, mas também têm uma reputação mais sombria. Para a morte e o mal. Inúmeras pessoas se atiraram daquela queda enorme e morreram.
O fascínio das cachoeiras para os desesperados e solitários é notório. Mas ainda mais misteriosos são os relatos de um monstro estranho que se esconde na poça turva abaixo. Uma criatura conhecida como Inca. Era enorme em tamanho, devia ter uns 7, 8 metros de comprimento. Mas um dos olhos era lindo, grandes olhos vermelhos ao luar. O animal X viajou para a província sul-africana de KwaZulu-Natal em busca do Nyamba, o monstro das cataratas de Ovik. Dois anos atrás, Bob Temi e seu amigo Richard tiveram mais do que esperavam quando visitaram as cataratas de Ovik. A dupla percorreu o caminho familiar até a base das cataratas, uma trilha que os membros das tribos locais têm medo de seguir, por medo de encontrar o monstro serpente gigante. Foi ali que as coisas tomaram um rumo extraordinário. Primeiro, eles notaram bolhas subindo à superfície da água. Então, lentamente, a enorme cabeça e pescoço de uma criatura estranha começaram a emergir. Foi absolutamente assustador quando eles viram aquela coisa. Ela simplesmente surgiu da água. Era de uma cor acinzentada, mas era absolutamente assustador. Bob e Tini conseguiu tirar uma foto do monstro, antes que ele e seu colega fugissem para salvar suas vidas. Bob Tini exibe a fotografia em seu restaurante em Ovik como prova incontestável de que um monstro espreita nas cataratas. A imagem mostra o longo pescoço de um animal, não muito diferente de um plesiosauro pré-histórico. Na verdade, temos um monstro fora d'água. Não temos medo de mostrar, nem de dizer aos céticos que temos 100% de certeza de que esta é uma fotografia genuína. Bob Tini oferece o negativo como prova da autenticidade da fotografia, mas acredita que tem mais evidências da existência do monstro em 3 ovos grandes. Aqui temos apenas um ovo de galinha normal, e este é um dos ovos que foi realmente encontrado lá embaixo, no pé das cataratas. Especialistas questionaram a afirmação de que esses ovos teriam sido postos por um monstro das cataratas. Na minha opinião, eu diria com certeza que é um dos. Sim, com certeza de crocodilo. Mas não há crocodilos nas cataratas de Ovik. E Bob Tini continua convencido de que um réptil pré-histórico gigante vive nas cavernas profundas atrás das águas que despencam, saindo da água para botar seus ovos, ou talvez procurando comida na mata densa no meio da noite. E ele não é o único. Outros moradores locais também estão convencidos de que viram um monstro. Era meia-noite, lua cheia, uma lua linda. E com os holofotes iluminando as cataratas ali, eu vi um movimento na água aí. Olhos grandes e vermelhos subindo o rio, e eu pensei, que diabos é isso? De repente, essa coisa rompeu a superfície da água, e eu simplesmente não conseguia acreditar no que estava vendo. Ela realmente fez a água ondular. Era tão impressionante. É um animal lindo. Brown Fowley criou uma versão em miniatura da criatura que ele viu naquela noite. Seria o monstro que os moradores locais chamam de Inca Nyamba? Uma criatura tão temida que poucos se atrevem a descer até o fundo das cataratas com medo de encontrá-la. Apenas os feiticeiros, que se acredita possuírem poderes sobrenaturais, têm permissão para visitar o lar do monstro serpente e arriscar a fúria do Inca Nyamba. Mas antes, uma cerimônia especial precisa acontecer. Uma conta do cocar do feiticeiro é lançada na lagoa para apaziguar os espíritos dos ancestrais que vivem no monstro. No Nyamba, é uma cobra terrível. É uma cobra grande e assustadora que as pessoas têm medo. Ficam apavoradas de ver por quê. Esta cobra está relacionada com os ancestrais. O povo da tribo Zulu é profundamente supersticioso. Os espíritos dos mortos assumem muitas formas e aparências. Os espíritos malignos são responsabilizados por uma série de problemas, e cabe aos curandeiros tradicionais, ou sangomas, exorcizar esses espíritos e afastar doenças e má sorte. Os espíritos que habitam o Inca Nyamba são respeitados, além de temidos, por sua ligação com os ancestrais.
Qualquer pessoa que visite a lagoa corre o risco de ser arrastada para as profundezas pelo Incanhamba. De acordo com o folclore, uma cabra branca deve ser sacrificada ao espírito da criatura mística, a cobra-monstro, para poupar a vida de qualquer pessoa que tenha o azar de ver o Incanhamba. Vacas também já foram sacrificadas em nome da cobra-monstro. Segundo o folclore local, avistar a criatura também garante a chegada da chuva. A lenda da cobra gigante remonta a milhares de anos, muito antes dos Zulus chegarem à região, há 2 milênios. No coração da Cordilheira Drakensberg, há evidências do lugar da cobra gigante na mitologia local. Pinturas rupestres feitas pelos bosquímanos, que viveram aqui há milhares de anos, testemunham batalhas com serpentes gigantes. Fim dos sacrifícios para a cobra mística. Histórias sobre o monstro tecem uma teia mítica pelas cachoeiras do sul da África. Cobras voadoras fazem parte integrante do folclore. As histórias foram passadas de geração em geração e até mesmo entre culturas, dos bosquímanos aos Zulus. Veja, hoje, quando você conversa com sangomas e outros tradicionalistas, provavelmente é um resquício ou sobrevivência dessas crenças antigas, que foram retratadas nas pinturas rupestres. Para alguns, a cobra gigante é mais do que apenas uma lenda. Tuboi Menzi vive na região há 14 anos. Quando era jovem, ele ignorou os avisos dos pais e foi até a piscina no pé da cachoeira. Tuboi afirma que viu um monstro de pescoço comprido emergindo da água. A criatura tinha uma cabeça parecida com a de uma tartaruga, um pescoço que se estendia por 5 metros e pele semelhante à de um crocodilo. Depois, ela desapareceu de volta na neblina. Essa é a imagem que ficou gravada de forma indelével em sua mente. A Incanhamba também foi responsabilizada pela morte de várias crianças perto da cachoeira. Muitas pessoas, crianças pequenas, morreram lá, mas os jovens voltavam e contavam aos pais. E nós vimos uma cobra grande levando espada e espada. Era assim que isso acontecia, mas muitas crianças morreram. Hoje em dia, ninguém nada lá porque todos têm medo daquele lugar. Os curandeiros locais há muito reconhecem a natureza mística da região. Mas as quedas também exerceram uma atração poderosa sobre outros, os suicidas. Talvez pessoas em um estado emocional elevado sejam mais sensíveis e mais abertas a essa atmosfera. Talvez elas sejam atraídas pelas quedas, até mesmo seduzidas a passar do limite. E talvez isso explique os muitos suicídios que ocorreram nas cataratas de Avik desde o início do século e antes disso. Shen Hall fez uma pesquisa extensa sobre as misteriosas cataratas Ovak. Ela encontrou evidências de enguias enormes à espreita no fundo. Dizem que elas têm cerca de 2 metros de comprimento, com uma circunferência bastante grossa. E corpos que foram arrastados pelas quedas, ou pessoas que pularam das quedas, apareceram alguns dias depois, com as extremidades meio que removidas. E isso, muito possivelmente, foi feito por essas enguias. As cataratas de Ovik não são as únicas a possuir uma aura quase sobrenatural. As cataratas Vitória, no Zimbábue, têm seu próprio encanto especial. Os grandes lagos da África Central também possuem um poder místico que hipnotiza os visitantes. Mas será que é só o som hipnótico da água caindo que atrai as pessoas para a beira das cataratas de Ovik? Ou será que o monstro as chama para pular? Enquanto o monstro das cataratas de Ovik está profundamente enraizado no folclore local, aqueles que afirmam ter visto o Incanhamba dizem que é mais do que um mito. É uma criatura muito real e assustadora. Dizem que há coisas mais estranhas no céu e na terra do que podemos imaginar. Um crocodilo grande assim pode engolir um ser humano inteiro.